Este programa tem o apoio de... Primeiro-Ministro António Costa reconhece existir um agravamento da situação epidemiológica no país. Este é o Novo Notícias. Novo Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um bloco informativo, desta vez o Novo Notícias, aqui no novo canal. O Primeiro-Ministro António Costa reconhece haver um agravamento da situação epidemiológica no país. O Primeiro-Ministro António Costa reconheceu existir um agravamento da situação relacionada com o número de novos casos de infecção por Covid-19 verificados esta quarta e quinta-feira. Na declaração que fez na sequência do Conselho de Ministros, o governante admitiu que, embora não seja ainda clarificadora a evolução destes números, por uma questão de prudência optou já por implementar a proibição de circulação entre concelhos e a proibição de circulação nas vias públicas a partir das 13 horas. Já no fim de semana, para os concelhos com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes. A situação, não estando ainda totalmente clarificada, indicia, contudo, que há um agravamento da situação e que, provavelmente, teremos de adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana. Os concelhos de risco moderado não vão ter a obrigação do recolher obrigatório às 13 horas no próximo fim de semana. Concelhos de risco moderado ficam de fora da restrição de recolher obrigatório definida esta quinta-feira em Conselho de Ministros e apresentada pelo Governo em conferência de imprensa, a vigorar já no fim de semana. Assim, atendendo à atualização da lista de concelhos por nível de risco, são 25 os concelhos onde não vigorará as mais restritivas, que iniciam à meia-noite de amanhã, dia 8 de janeiro de 2021. Refira-se que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República em todo o território continental no período entre a meia-noite do dia 8 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 15 de janeiro. Tendo em conta a evolução que os novos casos têm tido no território nacional, estou a falar agora no território do continente, queria precisar isso, isto significa que estas medidas não se aplicam em 25 concelhos, porque neste momento só há 25 concelhos onde o número de novos casos por 100 mil habitantes é inferior a 240. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Tempo agora para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 118 vítimas mortais e mais 10.176 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 7.590 óbitos e 466.709 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 34 residiam na região norte do país, 26 no centro, 44 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 9 no Alentejo, 3 no Algarve e, finalmente, 2 na Madeira. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende que com o aumento das restrições tem de haver também uma maior celeridade no apoio às empresas.
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende a urgente disponibilização das medidas anunciadas pelo Governo no início de dezembro de 2020. A associação esclarece no seu boletim diário que o agravamento das restrições, nomeadamente as restrições à circulação, implica o urgente acesso a estes apoios por parte das empresas e faz com que se torne ainda mais importante, face à renovação de restrições, à atividade económica e à circulação de pessoas. Conforme referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, se a evolução da pandemia não regredir nos próximos dias, terão de ser aplicadas medidas ainda mais restritivas, o que irá agravar o já muito debilitado estado financeiro das nossas empresas, lê-se na nota que a Associação nos facultou. O Governo prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade das empresas. O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o Decreto-Lei que prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial. Em comunicado, o Conselho de Ministros avança que, face à evolução da pandemia, assumiu a necessidade de atualizar para 2021 um quadro de apoios extraordinários à economia, ao emprego e às famílias, estabelecendo que todos os trabalhadores que estejam abrangidos pelo layoff simplificado, layoff do Código de Trabalho e apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade passem a oferir 100% da sua retribuição normal líquida, até 3 retribuição mínima mensal garantida, não havendo lugar a esforço adicional dos empregadores. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. E o Governo já aprovou os programas dirigidos aos territórios do interior. O Governo aprovou os programas Expansão de Projetos de Amplitude Nacional para o Desenvolvimento do Interior e Dotação Operacional de Territórios e Apoio à Revalorização dirigidos aos territórios do interior a implementar na forma de projetos integrados no âmbito do Programa de Valorização do Interior. Segundo a página oficial do Governo, os programas Expandir e Dotar vão ao encontro dos diferentes contextos, dinâmicas territoriais, destacando que existem territórios com capacidade empresarial e ou industrial instalada e dinâmicas territoriais bem concretizadas que justificam a sua expansão no sentido de potenciar a criação de emprego qualificado e territórios mais debilitados do ponto de vista económico e social e de disponibilidade de serviços básicos que devem ser alvo de medidas inovadoras de oferta de serviços públicos que permitam dotar o interior de condições complementares atrativas para os cidadãos, as famílias e as empresas que aí residem ou que aí se queiram fixar. A Assembleia Municipal de Castelo de Paiva aprovou o Orçamento Municipal e ainda as grandes ações do plano. A Assembleia Municipal de Castelo de Paiva aprovou o Orçamento Municipal e as grandes opções do Plano de Atividades para 2021 com uma dotação de 20.891.235 euros, depois dos documentos previsionais já ter sido aprovados pela autarquia paivense em reunião de Câmara. Segundo a autarquia, os documentos de gestão apresentam um ligeiro aumento face ao orçamento anterior de cerca de 372 mil euros, ou seja, uma variação de 2% face a 2020. Ao nível da aquisição de bens e serviços comparativamente ao ano corrente, prevê-se uma diminuição de cerca de 752 mil euros, uma poupança que resulta sobretudo do equilíbrio das despesas em 2020, e uma melhor gestão dos recursos internos, nomeadamente no que se refere às despesas de funcionamento. Esclarece o município, que informa que, no seu conjunto, as despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas têm um acréscimo de cerca de 4,5% face a este ano, uma situação que já não verificava há alguns anos, mas que se deve ao facto de, no decorrer de 2020 e com a situação da pandemia que nos tem atingido, a despesa corrente ter descido ligeiramente, o que permitiu, aliado a um maior rigor na execução de despesa, diminuir custos e, por consequência, conseguir um maior equilíbrio e melhor desempenho da tesouraria municipal.
Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Foi lançado esta quinta-feira o concurso público para a execução do futuro canil de Alijó. A Câmara de Alijó procedeu esta quinta-feira ao lançamento do concurso público para a execução do futuro canil municipal de Alijó. O município esclarece na sua página oficial do Facebook que o projeto visa estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos animais errantes do concelho, nomeadamente os problemas de captura e esterilização. E foram apreendidos artigos contrafeitos em Passos de Ferreira num valor superior a 500 euros. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Passos de Ferreira, apreendeu esta quarta-feira material contrafeito no valor estimado de 585 euros no concelho de Passos de Ferreira. Segundo a GNR, no âmbito de uma ação de policiamento, os militares da Guarda fiscalizaram um estabelecimento comercial que ostentava na sua montra artigos contrafeitos de diversas marcas de vestuário, calçado e acessórios de moda para venda, culminando na sua apreensão. A Guarda informa que nesta ação foi identificada e constituída arguida uma mulher de 58 anos pelo crime de contrafação e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Passos de Ferreira. Foi ontem inaugurada a nova Junta de Freguesia de Ferreira e Espaço do Cidadão. O novo canal esteve presente e registou o momento. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à Junta de Freguesia, na pessoa do seu Presidente, Filipe Pinto, pelo notável trabalho que tem feito nestes anos que leva como Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira, e já são muitos. Este será o 12º ano e creio que o seu Presidente fez de facto um trabalho que merece um louvor especial da Câmara Municipal. E prova disso é este edifício, que hoje não a inauguramos porque tem a ver com a sua requalificação, mas inauguramos a sua requalificação e onde serão prestados um conjunto de serviços à comunidade relevantes para a freguesia. A Junta de Freguesia, o espaço da sede da Junta de Freguesia passa a ter melhores condições para receber os fregueses de Ferreira, que aqui se dirigem para tratar dos seus assuntos relacionados com a Junta de Freguesia, mas também, nesta estreita colaboração que mantivemos com a Junta de Freguesia de Ferreira, que se apresenta a Junta, criar condições para termos aqui o espaço cidadão para acolher as pessoas da freguesia que queiram tratar dos seus documentos, nomeadamente o cartão de cidadão e de outros documentos que precisem, que necessitem. Mas também fiquei agora a saber, isso também é um dado relevante, são pessoas de outras freguesias, de outros concelhos vizinhos, nomeadamente Lousada e Paredes, que se dirigem à freguesia de Ferreira, a este espaço onde nos encontramos, este espaço cidadão, para tratarem da sua documentação. E isto é importante porque a freguesia passa também a dispor deste serviço que serve não só as pessoas desta freguesia, mas também serve uma comunidade alargada, nomeadamente proveniente de outras freguesias, e isso também é importante para a própria freguesia. A votação para o Orçamento Participativo Jovem em Felgueiras decorre até ao final do mês. O vencedor será divulgado no dia 1 de fevereiro. Decorre até ao final deste mês a votação para o Orçamento Participativo Jovem Felgueiras, iniciativa que tem como objetivos promover o envolvimento dos jovens na identificação de prioridades que serão posteriormente inscritas no Orçamento Municipal. A edição deste ano do Orçamento Participativo Jovem de Felgueiras conta com 25 propostas candidatas e encontram-se disponíveis para consulta e votação através da página do município. De acordo com a autarquia, cada cidadão só pode votar uma vez e num só projeto candidato. A proposta vencedora será divulgada no dia 1 de fevereiro. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. O Tenente-Coronel João Brito é o novo comandante do Comando Territorial de Vila Real. O Tenente-Coronel João Brito é o novo comandante do Comando Territorial de Vila Real, tendo sido empossado em cerimónia realizada esta quinta-feira, dia 7 de janeiro, que foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Clero. A cerimónia teve lugar nas instalações do Comando da Unidade. Segundo a GNR, o Tenente-Coronel João Brito
É natural de Alcongosta, concelho de Fundão, e nasceu no dia 7 de setembro de 1975. É mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é licenciado pela Academia Militar em Ciências Militares, possui uma pós-graduação em Estratégias e Intervenções em Situações de Crise e Emergência pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre e é auditor de Segurança Interna. O Teatro Rivoli apresenta online os seus 89 anos de existência e ainda a agenda de março a julho. O Teatro Rivoli promove dia 13 de janeiro às 11 horas no Café do Teatro Rivoli uma conferência de imprensa da apresentação do programa do seu aniversário. Além do programa de aniversário, a conferência de imprensa servirá para proceder ao lançamento da agenda de março a julho de 2021 do Teatro Municipal do Porto. A sessão será também transmitida online através da plataforma Zoom. A entrega do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais foi adiada. A entrega do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais foi adiada para a data a divulgar. A autarquia, em comunicado enviado ao Novo Canal, justifica o adiamento da atribuição do prémio a Luís Filipe Castro Mendes com as medidas anunciadas esta quarta-feira pelo Governo na sequência do Conselho de Ministros em conferência de imprensa. Refira-se que a organização tinha avançado inicialmente que o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais de Amarante irá ser entregue domingo, dia 10, às 10h30 no Salão Nobre dos Passos do Concelho, em cerimónia de acesso limitado, estando confirmada a presença do premiado, o ex-ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do Novo Notícias. Mondim de Basto foi reconhecido como um município amigo do desporto. O município de Mondim de Basto foi reconhecido como município amigo do desporto. Depois de Lousada e Felgueiras terem anunciado o prémio, é a vez do município de Vila Real se congratular com a entrega do galardão. A distinção é atribuída aos concelhos que tenham melhorado as atividades físicas e desportivas e é entregue pela Cidade Social e pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto, que desenvolvem um programa de boas práticas e de formação com os municípios. E já são conhecidos os sorteios dos 16 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Já é conhecido o sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Na prova competem ainda várias equipas da região, Hóquei Clube Penafiel, Paredes e Valongo. Pode consultar todos os jogos em novonoticias.pt. No que diz respeito ao futsal, Retorta sofreu a sua primeira derrota. O confronto da 7ª jornada da Divisão Elite Série 2 da Associação de Futebol do Porto entre Lessa e Retorta era aguardado com grande expectativa. À 7ª ronda, ambas as equipas não tinham contabilizado qualquer derrota e tinham apenas um empate. Os leceiros têm menos um jogo. O Lessa beneficiou do fator casa e conseguiu levar da vencida a formação de Valongo. E Patrick Canto já não é treinador do Lousada. Patrick Canto já não é treinador do Lousada. A decisão foi comunicada pelo emblema lousadense nas redes sociais do clube. O técnico de 43 anos e a sua equipa técnica consideraram não ter condições para continuar a exercer funções, como pode ler-se no comunicado.
Patrick Couto colocou o lugar à disposição depois da derrota por 5-0 frente ao Aliança de Gandra no jogo em atraso da 6ª jornada da Divisão Elite. Patrick Canto deixa a equipa lousadense na última posição da Divisão Elite com 5 pontos. Em 12 jogos realizados, o Lousada tem apenas uma vitória e registra 2 empates e 9 derrotas. A Direção-Geral de Saúde adverte para tempo frio e recomenda especiais cuidados para os grupos etários dos 65 ou mais anos. A Direção-Geral de Saúde adverte para a continuação de tempo frio, com as temperaturas a descerem ainda mais a partir do dia 10 e para a necessidade de serem adotadas medidas preventivas, nomeadamente no grupo etário dos 65 ou mais anos. Numa nota que se encontra publicada na página da DGS, datada de 6 deste mês, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, confirma que as previsões meteorológicas apontam para a continuação de tempo frio e seco, a descida das temperaturas do ar, um acentuado arrefecimento noturno, a formação de gelo ou geada e a intensificação do vento frio com uma consequente aumento do desconforto térmico. Tempo agora para vermos quais são as previsões da meteorologia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para os próximos 2 dias. Segundo o boletim meteorológico, amanhã, dia 9 de janeiro, céu parcialmente nublado, temperaturas máximas de 8 graus e mínimas de 1 grau negativo. A probabilidade de chuva é de 10% e o vento será fraco. Já domingo, dia 10 de janeiro, céu parcialmente nublado, temperaturas máximas de 11 graus e mínimas de 1 grau. A probabilidade de chuva é de 0% com vento fraco. E chega assim ao fim mais um bloco informativo aqui no Novo Canal. Já sabe que pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt. Antes de me despedir, relembro que já a seguir pode ver o programa Data Vénia, hoje com 2 convidados muito especiais, José Malhoa e Zé Amaro. Será certamente um programa que não irá perder. Eu regresso para a semana com mais notícias da região. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.